Então eu orei ao Deus do céu. Neemias 2, verso 4. Como já vimos na leitura da Escritura, Neemias indagou sobre o estado da cidade de Jerusalém e as novas que ouviu causaram-lhe uma amarga dor. Porque meu semblante não deveria estar triste, disse ele, quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, está destruída e as suas portas são consumidas pelo fogo. Ele não podia suportar que Jerusalém fosse um mero monte em ruínas. Aquela cidade que já foi bela e uma bênção para a alegria de toda a terra. Colocando a questão a sério, ele não começou a falar com outras pessoas sobre o que fariam, nem elaborou um esquema maravilhoso sobre o que poderia ser feito se tantos milhares de pessoas se juntassem ao empreendimento, mas ocorreu-lhe que ele faria algo sozinho a respeito. É assim que os homens práticos iniciam um assunto. O pouco prático planejará, providenciará e especulará sobre o que pode ser feito, mas o amante genuíno e meticuloso de Sião pergunta a si mesmo: o que você pode fazer? Neemias, o que você pode fazer? Venha, tem que ser feito, e você é o homem que deve fazer isso, pelo menos fazer a sua parte. O que você pode fazer? Chegando tão longe, ele decidiu reservar um tempo para a oração. Ele nunca tirou isso da cabeça por quase 4 meses. Dia e noite, Jerusalém parecia escrita em seu coração, como se o nome estivesse pintado em seus olhos. Ele só podia ver Jerusalém. Quando ele dormia, ele sonhava com Jerusalém. Quando ele acordou, o primeiro pensamento foi: pobre Jerusalém. E antes de adormecer novamente, sua oração noturna era pelos muros em ruínas de Jerusalém. O homem de uma coisa só, de um tema só, com um propósito só, você sabe, é um homem terrível. E quando uma única paixão absorve toda a tua humanidade, algo certamente resultará disso. Depende disso. O desejo do seu coração se desenvolverá em alguma demonstração aberta, especialmente se ele conversar sobre o assunto com Deus em oração. Algo aconteceu, disso nós sabemos. Em pouco tempo, Neemias teve uma oportunidade. Filhos de Deus, se vocês desejam servir a Deus e não encontram a ocasião propícia, esperem em oração, esperem um pouco em oração e sua oportunidade se manifestará em seu caminho como um raio de sol. Nunca houve um coração verdadeiro e valente que deixasse de encontrar uma esfera adequada em algum lugar ou outro para seu serviço. Todo trabalhador diligente é necessário em alguma parte da vinha de Deus. Você pode ter que esperar, pode parecer que está no mercado ocioso, porque o mestre não quer envolvê-lo, mas espere lá em oração e com o coração fervendo com um propósito caloroso, e o momento chegará. A hora precisará de seu homem, e se você estiver pronto, você, como homem, não estará sem sua hora. Deus enviou a Neemias uma oportunidade. Essa oportunidade veio, é verdade, de uma forma que ele não esperava. Veio por sua própria tristeza de coração. Este assunto atormentou sua mente até que começou a parecer extremamente infeliz. Não sei dizer se outros comentaram isso, mas o rei, a quem ele servia, quando entrou na corte com a taça real na mão, percebeu a aflição no semblante do copeiro e disse-lhe: por que está triste o teu semblante, visto que não está doente? Isso nada mais é do que tristeza de coração, não é? Neemias pouco sabia que seu coração estava criando uma ocasião para ele. A oração estava se registrando em seu rosto. Seu jejum estava deixando marcas em seu rosto e, embora ele não soubesse, ele estava, dessa forma, preparando a oportunidade para si mesmo ao entrar na presença do rei. Mas veja você, quando a oportunidade apareceu, houve problemas com ela, pois ele diz: eu estava com muito medo. Você quer servir a Deus, meu jovem? Você quer estar no trabalho? Talvez você não saiba o que esse trabalho envolve. Nem tudo é prazer. Você anseia pela batalha, jovem soldado. Você ainda não sentiu o cheiro da pólvora. E quando você estiver em uma batalha e tiver alguns cortes ou uma bala ou duas o perfurarem, você pode não se sentir tão ansioso pela peleja. Ainda assim, o homem corajoso deixa essas coisas de lado e está pronto para servir seu país ou seu soberano. E assim, o cristão verdadeiro põe de lado todas as dificuldades e está pronto para servir seus camaradas e seu Deus, custe
o que custar. E se eu sentir muito medo, mesmo assim, que assim seja, meu Deus. Se assim houver uma oportunidade de buscar a assegurar o bem-estar de Jerusalém para o teu servo, que anseia promovê-lo de todo o coração. Assim rastreamos Neemias até o ponto específico em que nosso texto diz respeito a ele. O rei Artaxerxes, perguntando por que ele estava triste, teve então a oportunidade de dizer que a cidade de seus pais estava em ruínas. Em seguida, o rei pergunta o que ele realmente deseja. Pela maneira da pergunta, ele parece implicar uma garantia de que pretende ajudá-lo. E aqui ficamos um tanto surpresos ao descobrir que, em vez de responder prontamente ao rei, a resposta não é dada imediatamente. Ocorre um incidente, um fato é relatado. Embora ele fosse um homem que ultimamente se entregou à oração e ao jejum, este pequeno parêntese ocorre. Então, eu orei ao Deus do céu. Meu preâmbulo leva a este parêntese. Para esta oração eu quero olhar. 3 pensamentos me ocorrem aqui, em cada um dos quais pretendo ampliar o fato de que Neemias orou naquele momento, a maneira de sua oração e o excelente tipo de oração que ele usou. Então, o fato que Neemias orou neste momento desafia a nossa atenção. Ele havia sido questionado por seu soberano. A coisa certa que você suporia seria responder. Não tão depressa. Antes de responder, ele orou ao Deus do céu. Suponho que o rei não tenha notado a pausa. Provavelmente o intervalo não foi longo o suficiente para ser notado, mas foi longo o suficiente para Deus notar. Longo o suficiente para Neemias ter buscado e obtido orientação de Deus sobre como estruturar sua resposta ao rei. Você não está surpreso de encontrar um homem de Deus tendo tempo para orar a Deus entre uma pergunta e uma resposta? Mesmo assim, Neemias encontrou esse tempo. Ficamos ainda mais surpresos com sua oração, porque ele estava evidentemente com a mente perturbada. Pois, de acordo com o 2º versículo, ele estava com muito medo. Quando você está agitado e ansioso, pode esquecer de orar. Alguns de vocês não consideram isso uma desculpa válida para omitir sua devoção comum? Pelo menos, se alguém lhe dissesse: você não orou quando estava tratando desse negócio, você teria respondido: como eu poderia? Havia uma pergunta que fui obrigado a responder. Não ousei hesitar. Foi um rei que pediu isso. Eu estava em um estado de confusão. Eu realmente estava tão angustiado e apavorado por não ser o mestre das minhas próprias emoções. Eu mal sabia o que fazer. Se eu não orasse, certamente a omissão poderia passar desapercebida. Eu estava em um estado de grande alarme. Neemias, no entanto, sentiu que se estava alarmado era um motivo para orar, não para se esquecer de orar. Ele estava tão habitualmente em comunhão com Deus que, assim que se viu em um dilema, voou para Deus, assim como a pomba voaria para se esconder nas fendas da rocha. Sua oração foi ainda mais notável nesta ocasião, porque ele deve ter se sentido muito ansioso por seu objeto. O rei pergunta o que ele deseja e todo o seu coração está voltado para a construção de Jerusalém. Você não está surpreso que ele não disse imediatamente: ó rei, viva para sempre, anseie por construir as muralhas de Jerusalém, dê-me toda a ajuda que puder. Mas não, ansioso como estava para atacar o objeto desejado, ele retira a mão até que seja dito: por isso orei ao Deus do céu. Confesso que o admiro, desejo também imitá-lo. Gostaria que o coração de cada cristão tivesse apenas aquele santo cuidado que não permitiu que ele se apressasse a ponto de perder a velocidade. Oração e alimento não impedem a jornada de nenhum homem. Certamente, quando o desejo de nosso coração está perto de nós, estamos ansiosos para agarrá-lo, mas teremos mais certeza de que o pássaro que espiamos no mato será um pássaro que seguraremos na mão se fizermos uma pausa silenciosa e erguermos nosso coração e oremos ao Deus do céu. É ainda mais surpreendente que ele tenha orado deliberadamente naquele momento, porque já havia orado nos últimos 3 ou 4 meses a respeito do mesmo assunto. Alguns de nós diriam: é por isso que tenho orado, agora tudo que tenho que fazer é pegá-lo e usá-lo. Por que orar mais? Afinal, minhas lágrimas da meia-noite e clamores diários, e me separando por jejum para clamar a Deus ao céu, depois de uma conferência tão ansiosa, com certeza, finalmente, a resposta veio.
O que deve ser feito se não pegar o bem que Deus me oferece e alegrar-me nele? Mas não. Você sempre descobrirá que o homem que orou muito é o homem que ora mais. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Se você apenas conhece a doce arte da oração, você é o homem que frequentemente se empenhará nela. Se você estiver familiarizado com o propiciatório, irá visitá-lo constantemente. Como dizem os versos, quem conhece o poder da oração, mas deseja estar sempre presente em oração. Embora Neemias estivesse orando todo esse tempo, ele ainda assim precisava fazer outra petição. Então eu orei ao Deus do céu. Mais uma coisa vale a pena lembrar, a saber, que ele estava no palácio de um rei, e no palácio de um rei pagão também. E ele estava no próprio ato de entregar ao rei a taça de vinho. Ele estava cumprindo sua parte no festival do Estado. Não tem dúvidas entre o brilho das lâmpadas e o brilho do ouro e da prata, no meio de príncipes e nobres do reino. Ou mesmo que fosse um festival privado, apenas com o rei e a rainha, ainda assim, os homens geralmente se sentem tão impressionados em tais ocasiões com a responsabilidade da sua alta posição que tendem a esquecer a oração. Mas este israelita devoto, chamado Neemias, em tal hora e em tal lugar, quando ele fica aos pés do rei para segurar a taça de ouro para ele, se abstém de responder à pergunta do rei, até que primeiro ore ao Deus do céu. Observe o modo desta oração. Nós realmente podemos chamar isso de uma oração breve ou uma breve oração. Oração que, por assim dizer, lança um dardo e então está feito. Não foi a oração que bate à porta da misericórdia, toque, 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 mas foi a concentração de muitas batidas em uma única batida forte. Foi iniciada e concluída, por assim dizer, com um grande golpe. Desejo recomendar esta breve oração como uma das melhores formas de oração. Observe como deve ter sido muito curta. Foi introduzida, colocada, imprensada entre uma pergunta do rei e a resposta de Neemias. E como já disse, não suponho que tenha demorado qualquer tempo que fosse apreciável, segundos apenas. Muito provavelmente o rei nunca observou qualquer tipo de pausa ou hesitação, pois Neemias estava em tal estado de alarme com a pergunta que estou convencido de que ele não permitiu que qualquer objeção ou hesitação aparecesse. Mas a oração deve ter sido feita como um elétrico flash, muito rapidamente. Em certos estados de forte excitação, é maravilhoso o quanto a mente consegue compreender em pouco tempo. Você pode talvez ter sonhado e seu sonho ocupou, por sua ideia, 1 ou 2 horas no mínimo, mas é provável, não, eu acho certo, que todos os sonhos terminam no momento em que você acorda. Em um momento, tudo passou por sua mente. Assim como os homens que se afogam ao serem resgatados e recuperados, dizem que, enquanto estavam afundando, viram todo o panorama de suas vidas passar diante deles em poucos segundos. Então a mente deve ser capaz de realizar muito em um breve espaço de tempo. Assim, a oração foi apresentada como um piscar de olhos, foi feita intuitivamente, mas foi feita e provou ser uma oração que prevaleceu com Deus. Sabemos também que deve ter sido uma oração silenciosa, e não apenas silenciosa quanto aos sons, mas silenciosa quanto a quaisquer sinais exteriores, perfeitamente secreta. Artaxerxes nunca soube que Neemias orava, embora provavelmente estivesse a 1 metro dele. Ele nem mesmo moveu os lábios, como Ana fez, nem considerou correto nem mesmo fechar os olhos, mas a oração estava estritamente dentro dele mesmo e foi oferecida a Deus. No santuário mais interno do templo, no santo dos santos da sua própria alma secreta, lá Neemias orou. Curta e silenciosa foi a oração. Foi uma oração no local. Ele não foi para o seu quarto como Daniel e abriu a janela. Daniel estava certo, mas esta era uma ocasião diferente. Neemias não poderia ter tido permissão para se retirar do palácio naquele momento. Ele nem mesmo virou o rosto para a parede ou procurou um canto na sala do rei. Não, mas ali mesmo, com a taça na mão, ele orou ao Deus do céu e então respondeu à pergunta do rei.
Não tenho dúvidas, pelo próprio texto, que foi uma oração muito intensa e direta. Ele diz: por isso orei ao Deus do céu. Esse era o nome favorito de Neemias para Deus, o Deus do céu. Ele sabia para quem estava orando. Ele não puxou um arco em uma aventura e fez suas orações de qualquer maneira, mas ele orou ao Deus do céu. Uma oração direta e certa a Deus pela coisa que ele queria. E sua oração se acelerou, embora ocupasse menos, talvez, do que um segundo de tempo. Foi uma oração de um tipo notável. Eu sei que foi assim porque Neemias nunca se esqueceu de que ele a orou. Já orei centenas de vezes, milhares de vezes, e não me lembrei de nenhum minuto em particular depois, seja quanto à ocasião que me despertou ou a emoção que me excitou, mas há uma ou duas orações em minha vida que jamais esquecerei. Não as anotei em um diário, mas me lembro de quando orava, porque o momento era muito especial e a oração tão intensa e a resposta a ela foi tão notável. Agora, a oração de Neemias nunca foi apagada da sua memória. E quando essas palavras para a história foram escritas, ele escreveu: então eu orei ao Deus do céu. Uma pequena oração feita nos limites entre uma pergunta e uma resposta. Um mero fragmento de devoção ao que parecia, mas tão importante, que é registrada em um documento histórico como parte da história da restituição e reconstrução da cidade de Jerusalém, e um elo nas circunstâncias que levou aquele evento de caráter tão importante na história do propósito de Deus. Neemias achava que era assim e, portanto, ele anota o registro. Por isso, orei ao Deus do céu. Quero recomendar a vocês este excelente estilo de oração. Vou falar principalmente para os filhos de Deus, para vocês que têm fé em Deus. Peço-lhe frequentemente, peço-lhe sempre que use este método de oração breve e silenciosa. E eu gostaria de Deus também que alguns aqui que nunca oraram antes fizessem uma oração breve e silenciosa ao Deus dos céus antes de deixarem este lugar. Que uma petição curta, mas fervorosa, algo como a do publicano no templo, pudesse subir de você. Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador. Para lidar com este assunto de forma prática, então, é o dever e o privilégio de todo cristão ter horários fixos para a oração. Não consigo entender como o homem mantém a vitalidade da piedade a menos que se retire regularmente para orar, pelo menos de manhã e à noite. Daniel orava 3 vezes ao dia, e Davi diz: 7 vezes ao dia te louvarei. É bom para o seu coração, para a sua memória e para a sua consciência moral que você separe certas partes do tempo e diga: isso pertence a Deus. Estarei a sós com Deus em tal e tal hora, e tentarei ser tão pontual em minhas horas com Ele quanto deveria se tivesse um compromisso de encontrar um amigo, uma autoridade, etc. Quando Sir Thomas Abney era o primeiro Lorde de Londres, um grande banquete o perturbou um pouco, pois Sir Thomas sempre orava com a sua família em determinado momento. A dificuldade era como deixar o banquete para manter a devoção familiar, mas ele considerou isso tão importante que desocupou sua cadeira de honra, dizendo a uma pessoa próxima que tinha um compromisso especial com um amigo querido que deveria manter, e logo voltava. E ele saiu e depois voltou ao seu lugar algum tempo depois. Nenhum dos presentes naquele banquete foi mais sábio. Ele certamente era muito mais sábio por observar seu hábito rotineiro de adoração. A senhora Howe costumava dizer que, quando chegasse a hora de orar, ela não desistiria mesmo se o apóstolo Paulo estivesse lhe visitando e pregando em sua sala. Não, disse ela. Se todos os 12 apóstolos estivessem lá e não pudessem ser ouvidos em nenhum outro momento, ela não se ausentaria do seu quarto quando chegasse a hora marcada com o seu Senhor. Bem, não tenho muita certeza de que meus escrúpulos iriam tão longe, pois eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo no momento em que estou acostumado a orar e não pudesse em qualquer outro momento, deveria adiar minha oração para ouvir o sermão. Nem haveria qualquer impropriedade no arranjo. Provavelmente mostraria um pouco de bom senso.
No entanto, como princípio geral, é desejável ser pontual e meticuloso com respeito às suas devoções particulares e públicas. Não seja negligente, mas vigilante. Nunca negligencie esse momento, mas seja sempre regular em manter seus períodos de oração designados. Mas agora, tendo enfatizado a importância de tal piedade habitual, quero impressionar você com o valor de outro tipo de oração, a saber, as orações curtas, breves, rápidas e frequentes, das quais Neemias nos dá um exemplo. E eu recomendo porque não impede nenhum engajamento e não ocupa tempo. Você pode estar medindo suas chitas ou pesando seus mantimentos, ou pode estar pagando uma conta e entre os itens pode dizer: Senhor, ajuda-me. Você pode fazer uma oração ao céu e dizer: Senhor, guarda-me. Não vai demorar muito. É uma grande vantagem para as pessoas que se encontram em dificuldades nos negócios que orações como essas não as incapacitem, em nenhum grau, de cuidar dos negócios que possam ter em mãos. Não requer que você vá a nenhum lugar específico. Você pode ficar onde está, andando de táxi, caminhando pelas ruas, ser o serrador de um lado da serra ou de outro lado, e ainda assim orar tão bem orações como essas. Nenhum lugar especial, nenhuma igreja, nenhum suposto local sagrado é necessário, mas onde quer que você esteja, apenas uma pequena oração, pois isso alcançará os ouvidos de Deus e receberá a bênção. Uma oração como essa pode ser oferecida em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Não sei em que condição um homem poderia estar em que não pudesse oferecer uma oração como essa. Na terra ou no mar, na doença ou na saúde, entre perdas ou ganhos, grandes reveses ou bons retornos, ele ainda pode respirar sua própria alma em frases curtas e rápidas a Deus. A vantagem dessa forma de orar é que você pode orar com frequência e sempre. Se você deve prolongar sua oração por um quarto de hora, você pode não ser capaz de fazê-la muitas vezes durante o dia. Mas se ela ocupa e exige apenas um quarto de minuto, ora, então pode vir novamente e novamente e novamente e novamente, 100 vezes por dia. O hábito da oração é abençoado, mas o espírito de oração é melhor. E o espírito de oração é que é a mãe dessas breves orações silenciosas e, portanto, gosto delas porque ela é uma mãe abundante. Muitas vezes ao dia podemos falar com o Senhor, nosso Deus. Essa oração pode ser sugerida por todos os tipos de ambientes. Lembro-me de um homem pobre uma vez me prestando um elogio que eu valorizei muito na época. Ele estava deitado em um hospital e quando cheguei para vê-lo, ele disse: eu vi você por alguns anos e agora tudo que olho parece me lembrar de alguma outra coisa que você disse. E isso volta para mim tão fresco como quando eu o vi pela primeira vez. Bem, agora quem sabe fazer orações breves e silenciosas encontrará tudo sobre ela ajudando-o ao hábito sagrado. É uma bela paisagem? Diga: bendito seja Deus que espalhou esses tesouros de formas e cores pelo mundo para alegrar a vista e deleitar o coração. Você está em uma escuridão dolorosa e é um dia de neblina? Diga: ilumine minhas trevas, ó Senhor. Você está no meio do trabalho? Você será lembrado de orar: Senhor, mantenha a porta dos meus lábios aberta aqui. Você está sozinho? Então você pode dizer: não me deixe ficar sozinho, mas sejas tu comigo, ó Pai. Vestir suas roupas, sentar-se à mesa do café da manhã, entrar no transporte público, andar pelas ruas, abrir seu livro, colocar suas venezianas, tudo pode sugerir uma oração como a que estou tentando fazer você ver. Tenha certeza e certifique-se de estar lá no estado de espírito certo para oferecê-la. Essas orações são louváveis porque são verdadeiramente espirituais. Orações prolixas também podem ser orações ventosas ou ocas. Há muitas orações que parecem um livro e que nada têm a recomendar. Quando você tiver encontrado o benefício de um manual de conversação em francês para alguém que viaja na França sem conhecimento do idioma, verá também o quanto o manual de orações fará de bom para uma pobre alma que não sabe como pedir a nosso Pai Celestial por uma bênção ou benefício que realmente precisa. Um manual, com certeza. Não, querido, não. Ore com o coração, não com as mãos.
Ou, se você levantasse as mãos em oração, deixe que sejam suas próprias mãos, não a de outro homem. As orações que vêm saltando da alma, a rajada de forte emoção, desejo fervoroso, fé viva, são as orações verdadeiramente espirituais, e nenhuma oração mais espiritual será feita diante de Deus. Esse tipo de oração está livre de qualquer suspeita que seja motivada pelo motivo corrupto de ser oferecida para agradar os homens ou para receber louvor deles. Eles não podem dizer que as secretas orações silenciosas e breves de nossa alma são apresentadas com qualquer visão para nosso próprio louvor, pois nenhum homem sabe que estamos orando. Portanto, eu recomendo tais orações a você e espero que você possa abundar nelas. Tem havido hipócritas que oram por horas. Não duvido que existam hipócritas tão regulares em suas devoções quanto os anjos diante do trono de Deus, e ainda assim não há vida, nem espírito, nem aceitação em sua homenagem pretensiosa. Mas aquele que faz orações breves e silenciosas, cujo coração fala com Deus, ele não é hipócrita. Há uma realidade, força e vida nisso. Se eu vir faíscas saindo de uma chaminé, sei que há fogo em algum lugar. E breves orações silenciosas são como faíscas que voam de uma alma que está cheia de brasas de amor a Jesus Cristo. Orações breves e silenciosas são de grande utilidade para nós, queridos amigos. Frequentemente, elas nos verificam. Gente mal-humorada, se você sempre orasse um pouco antes de deixar que expressões de raiva saíssem de seus lábios, por muitas vezes você não diria essas palavras maldosas. Certa pessoa aconselhou uma boa mulher a tomar um copo d'água e segurar um pouco na boca 5 minutos antes de repreender o marido. Ouso dizer que não era uma receita ruim, mas se, em vez de praticar aquela pequena excentricidade, ela apenas fizesse uma breve oração a Deus, certamente seria mais eficaz e muito mais bíblica. Posso recomendá-la como uma receita valiosa para os precipitados e rabugentos, para todos os que são rápidos em se ofender e demorados em perdoar insultos ou injúrias. Quando no negócio você está prestes a fechar com uma oferta sobre a propriedade da qual você tem um pouco de dúvida ou um escrúpulo positivo, uma oração como "guia-me, bom Deus", muitas vezes o impede de fazer o que você deseja para depois se arrepender. O hábito de fazer essas orações breves também afetaria a sua confiança em si mesmo. Isso mostraria a sua dependência de Deus. Isso o impediria de ficar mundano. Seria como um doce perfume queimando na câmara da sua alma para afastar a febre do mundanismo do seu coração. Posso recomendar fortemente essas orações curtas, doces e abençoadas. Que o Espírito Santo as dê a você. Além disso, elas realmente nos trazem bênçãos do céu. Breves orações silenciosas, como no caso de Eliezer, o servo de Abraão, como no caso de Jacó, quando ele disse, mesmo diante da morte, espero pela tua salvação, ó Deus. Orações como Moisés ofereceu quando não podemos ver o que ele orou e ainda assim Deus disse a ele, por que clamas a mim? E breves orações silenciosas, como Davi frequentemente apresenta, todas foram bem-sucedidas com o Altíssimo. Portanto, abundem nelas, pois Deus ama encorajá-las e atendê-las. Assim, posso continuar recomendando uma oração breve, mas direi apenas mais uma coisa a seu favor. Acredito que seja muito adequado para algumas pessoas de temperamento peculiar que não puderem orar por muito tempo para salvar suas vidas. Suas mentes são rápidas e inquietas. Bem, queridos amigos, o tempo não é um elemento do negócio. Deus não nos ouve por causa da extensão da nossa oração, mas por causa da sinceridade dela. A oração não deve ser medida pelo metro, nem pesada por quilos. É o poder e a força disso, a verdade e a realidade disso, a energia e a intensidade disso. Você que tem uma mente tão pequena ou tão rápida que não consegue usar muitas palavras, ou continua por muito tempo pensando em uma coisa, deveria ser para seu conforto que orações breves são aceitáveis. E pode ser, querido amigo, que você esteja em uma condição física em que não possa orar de outra maneira. Uma dor de cabeça, como a de algumas pessoas frequentemente afetadas na maior parte de suas vidas. Um estado do corpo que o médico pode explicar a você pode impedir a mente de se concentrar por muito tempo em um assunto.
Então é revigorante ser capaz de, vez após vez, 50 ou 100 vezes por dia, dirigir-se a Deus em frases curtas e rápidas, com a alma toda em chamas. Este é um estilo abençoado de oração. Agora concluo mencionando algumas das vezes em que penso que devemos recorrer a esta prática de oração silenciosa e breve. O Sr. Rowland Hill era um homem notável pela profundidade da sua piedade e grande pregador que foi. Mas quando pedi para me mostrarem onde ele estudava e orava, embora tenha insistido bastante na pergunta, não obtive uma resposta satisfatória. Por fim, o bom ministro que me guiava disse: "O fato é que nunca encontramos nenhum. O Sr. Hill costumava estudar no jardim, na sala de estar, no quarto, nas ruas, na floresta, em qualquer lugar. Mas onde ele se retirava para orar?" Eu perguntei. Disseram que achavam que era em seu quarto, mas que ele estava sempre orando, que não importava onde ele estava. O bom velho estava sempre orando. Parecia que toda a sua vida, embora ele a tenha passado no meio de seus semelhantes fazendo bem, fosse passada em oração perpétua. Você conhece a história de ele estar lá em Walworth, na capela de São George Clayton, onde nosso irmão Paul Tarquin agora é o pastor, e de ele ser visto nos corredores depois que todos foram embora, enquanto ele esperava por seu cocheiro. Lá estava o velho cambaleando para cima e para baixo nos corredores, e enquanto alguém por perto o ouvia, a pessoa o ouviu cantando para si mesmo: "E quando eu morrer, me receba, e eu vou chorar, pois Jesus me amou, não posso dizer porquê. Mas essa coisa eu sei, nós dois estamos tão unidos, ele jamais estará no céu e me deixará para trás." E com tais rimas e cantigas e palavras escolhidas, Hill ocuparia cada momento de sua vida. Ele é conhecido por ficar parado na estrada dos Blackfriars, com as mãos sob as abas do casaco, olhando pela vitrine de uma loja, e se você o visse, logo perceberia que ele estava expirando sua alma diante de Deus em oração. Eu acredito que essa é a melhor condição em que um homem pode estar, orando sempre, orando sem cessar, sempre se aproximando de Deus com essas orações breves. Mas se devo dar-lhe uma seleção de horários adequados, devo mencioná-los. Sempre que você tiver uma grande alegria, clame: "Senhor, faça disso uma verdadeira bênção para mim." Não fale como os outros: "Não sou eu um sujeito de sorte?" Mas diga: "Senhor, dá-me mais graça e mais gratidão agora que multiplicas os teus favores." Quando você tiver qualquer tarefa árdua em mãos ou um negócio pesado, não toque nisso até que você tenha soprado sua alma em uma breve oração. Quando você tiver uma dificuldade diante de você e estiver seriamente perplexo, quando os negócios se complicarem ou um problema que você não consegue desvendar ou organizar, sopre, respire, derrame uma oração. Não precisa ocupar um minuto, mas é maravilhoso de quantos rosnados estamos livres depois de apenas uma palavra de oração. As crianças são particularmente problemáticas para você, boa mulher. Você parece como se sua paciência estivesse quase esgotada com a preocupação e o assédio. Agora, faça uma breve oração. Você irá controlá-las melhor e suportará seus temperamentos travessos ainda mais com seu coração em paz. De qualquer forma, sua própria mente ficará menos perturbada. Você acha que existe uma tentação diante de você? Você começa a suspeitar que alguém está tramando contra você? Agora faça uma oração. Conduza-me por um caminho simples e seguro por causa dos meus inimigos, Senhor. Você está trabalhando em um banco, ou em uma loja, ou em um depósito onde conversas obscenas e blasfêmias vergonhosas assaltam teus ouvidos? Agora, faça uma breve oração. Você notou algum pecado que te aflige? Deixe que isso o leve à oração. Essas coisas devem lembrá-lo de orar. Acredito que o diabo não permitiria que as pessoas praguejassem tanto se os cristãos sempre orassem toda vez que ouvisse alguém praguejando. Satanás então veria que não compensava. Suas blasfêmias poderiam ser abafadas se nos provocassem súplicas. Você sente seu próprio coração saindo das linhas? O pecado começa a fascinar você? Agora faça uma oração, um grito caloroso, sincero e apaixonado: "Senhor, segura-me." Você viu algo com o seu olho e aquele olho infectou seu coração? Você se sente como se seus pés estivessem quase perdidos e seus passos quase escorregassem? Agora, faça uma oração: "Segura-me, Senhor, pela minha mão direita."
Aconteceu algo totalmente inesperado, um amigo te tratou mal, então, como Davi, diga: Senhor, anule o conselho de Aitofel. Faça uma oração agora. Você está ansioso para fazer algo de bom? Certifique-se de orar sobre isso. Você quer falar com aquele jovem quando ele sair do tabernáculo esta noite sobre a sua alma? Ore primeiro, irmão. Você pretende dirigir-se aos membros de sua classe e escrever-lhes uma carta esta semana sobre o seu bem-estar espiritual? Ore sobre cada linha, irmãos. É sempre bom orar enquanto você fala sobre Cristo. Sempre acho que posso pregar melhor se puder orar enquanto estou pregando. E a mente é muito notável em suas atividades. Pode estar orando enquanto está estudando. Pode estar olhando para Deus enquanto está falando com o homem. E pode haver uma mão levantada para receber suprimentos de Deus, enquanto a outra mão está distribuindo os mesmos suprimentos que lhe agradam dar. Ore enquanto você viver. Ore quando estiver com muita dor. Quanto mais aguda a angústia, mais urgente e persistente deve ser o seu clamor a Deus. E quando a sombra da morte se reunir sobre você e sentimentos estranhos o inundarem ou congelarem e claramente falarem que você está perto do fim da jornada, então ore. Esse é o momento para uma breve oração. Orações curtas e enérgicas como esta: não esconda o teu rosto de mim, ó Senhor. Ou esta: não esteja longe de mim, ó Deus. Sem dúvida, servirão para você. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foram as palavras emocionantes de Estevão em sua hora final. E, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foram as palavras que o próprio Mestre pronunciou antes de inclinar a cabeça e entregar o espírito. Você pode muito bem assumir a mesma posição e imitá-lo. Esses pensamentos e conselhos são dirigidos tão exclusivamente aos santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus que você estará propenso a perguntar: não há nada a ser dito aos não convertidos? Bem, tudo o que foi falado aqui pode ser usado por eles em seu próprio benefício. Mas deixe-me dirigir-me a vocês, meus queridos amigos, da maneira mais direta possível. Embora você não seja salvo, você não deve dizer: não posso orar. Porque se a oração é tão simples, que desculpa você pode ter para negligenciá-la? Não precisa de um espaço de tempo mensurável. Deus ouvirá orações como essas, e você terá capacidade e oportunidade de pensar e expressá-las, se tiver apenas aquela fé elementar em Deus, que acredita em quem Ele é e que é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Suponho que Cornélio tenha chegado a este ponto quando foi admoestado pelo anjo a mandar chamar Pedro, que lhe pregou a paz de Jesus Cristo para a conversão da sua alma. Existe um ser tão estranho no tabernáculo esta noite como um homem ou mulher que nunca ora? Como devo falar com você? Posso roubar uma passagem de um poeta vivo que, embora não tenha contribuído em nada para os nossos livros de hinos, cantarola uma nota tão adequada ao meu propósito e tão agradável aos meus ouvidos que gosto de citá-la. Elas dizem: mais coisas são feitas pela oração do que este mundo sonha. Portanto, deixe tua voz erguer-se como uma fonte fluindo noite e dia. Pois no que os homens são melhores do que as ovelhas ou as cabras, se assim não agem. Isso alimenta uma vida cega dentro do cérebro. Se conhecendo a Deus, eles não levantam as mãos em oração, tanto para eles quanto para aqueles que os chamam de amigos. Pois assim como o mundo redondo está, em todos os sentidos, preso por correntes de ouro aos pés de Deus, ali estaremos nós também. Não suspeito que haja uma criatura aqui que nunca ore realmente, porque geralmente as pessoas oram, ou seja, falam umas com as outras. O homem que nunca ora a Deus tais orações como deveria, ora a Deus orações que ele não deveria, porque Deus ouve todas as nossas palavras. É uma coisa terrível quando um homem pede a Deus que o condene, e ainda assim há pessoas que fazem isso. Sem saber, essa é uma oração terrível. Suponha que ele o ouvisse, e ele é um Deus que ouve todas as orações, todas as palavras, cada sentença que sai dos nossos lábios. Se eu me dirigir a um juramento profano aqui, gostaria de expor esse assunto claramente a ele. Saiba que Deus ouve e conhece todas as nossas palavras. Eu espero que orações entre aspas profanas não estejam saindo dos teus lábios. Se o Todo-Poderoso ouve,
Se seus olhos não estão cegos e sua língua não ficará para sempre muda em relação a tuas palavras que não passam de imprecações selvagens, como você suportará o julgamento repentino de sua fala ímpia? Se algumas de suas orações, entre aspas, palavras lançadas ao vento, fossem atendidas, e algumas palavras que você proferiu em momento de paixão descontrolada com sua esposa e seus filhos fossem cumpridas para a dor e a perdição deles, que coisa terrível seria. Bem, Deus responde às orações, e um dia desses, Ele pode responder às suas orações entre aspas, na verdade, murmuração e palavras ociosas, para a tua vergonha e confusão eterna. Não seria bom agora, antes de deixar este lugar, orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, salva-me. Senhor, mude meu coração. Senhor, dá-me a acreditar em Cristo. Senhor, dê-me agora um interesse no precioso sangue de Jesus. Senhor, salva-me agora. Cada um de vocês não soprará uma oração como essa? Que o Espírito Santo o conduza a fazer isso. E se você começar a orar corretamente, não tenho temor de que você jamais pare. Na verdade, eu tenho certeza que você continuará, pois há algo que mantém a alma firme na oração verdadeira. Orações falsas, qual é a vantagem delas? Mas o verdadeiro coração implorando, a alma falando com Deus, uma vez que começa, nunca cessará. Você terá que orar até trocar a oração por louvor, e ir do propiciatório abaixo ao trono de Deus acima. Que Deus abençoe a todos vocês, eu digo, todos os que são os meus irmãos em Cristo e todos por cuja salvação eu anseio. Deus abençoe a todos pelo amor do nosso querido Redentor. Amém, queridos. Amém.